estava refletindo de ontem para hoje, em especial, sobre unidade, né? Unidade no corpo de Cristo, a unidade na vida das pessoas. No fim, a gente não consegue nada sozinho. Esses dias eu fiquei refletindo sobre isso. Domingo eu fui a um culto e quando eu estava lá, uma pastora chegou, sentou do meu lado, falou assim: você pode orar com a gente às 3 horas da manhã? Nossa. E aí passou alguns minutos, foi chamado o ministério de oração lá da igreja lá na frente, para minha surpresa. O pai da igreja foi, eu falei, oxe, praticamente só eu que fiquei sentada. E aí eu fiquei pensando, é isso, né? No final, é isso. Ela pediu para orar por um culto, um projeto aí que vai acontecer na próxima semana. Eu falei assim, é isso, a gente não consegue nada sozinho. Tem que levantar pessoas que vão segurar a mão, né? E aí eu fiquei em casa refletindo sobre isso, né? Sobre essa unidade que é necessário. E às vezes a pessoa nem está junto com você, mas de certa forma, indiretamente, está em unidade, né? E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu estava em missão em... Então, continuando, né? A história que eu ia contar. Lá eu ia na casa de uns idosos, que eu me reunia toda semana com eles, e vinha, né, eles, os da casa e os vizinhos. E um deles me chamou para ir numa comemoração que ia ter da família, com tios, primos, netos, irmãos, enfim, a parentela toda. Eu vou sim. E eu fui, no tal dia eu fui lá junto com eles e foi muito bom, me receberam muito bem, com muito respeito e tudo mais. Aí teve aquele momento que a irmanita, né, como ele me chamava, vai orar, vai conversar com vocês. E aí eu lá, e todo mundo ouvindo, e aí eu tive um efeito contrário. Foi uma honra, claro, um privilégio, é um privilégio levar a mensagem do Senhor. Mas eu tive um efeito contrário. Eu me achei indigna, eu falei assim, Senhor, meu Deus, uma família inteira aqui, desse lugar, e de repente eu estou aqui, né, tão nova, falando para eles, e aquela coisa toda, eu comecei a pensar isso. E eu quis logo ir para casa e eu queria conversar com Deus e falar para Deus. Falei assim, não dá, para mim, eu não me sinto digna, eu me sinto muito improvável de estar fazendo isso. E engraçado que eu já estava há alguns anos já na caminhada. Esse dia bateu essa crise, talvez por tudo que eu estava vivendo, né, no período emocional e tal. E que aí eu sei que eu fui para casa e conversei exatamente com Deus. Senhor, é muita responsabilidade, eu não me sinto digna, eu me sinto muito improvável para falar isso e tal. Aí eu sozinha aqui, Pai, falando para esse povo e aquela coisa toda. E aí, de repente, eu ia evangelizar, né, nas montanhas, próximas às montanhas. Fiquei um período de 2 meses indo sozinha. E aí eu falando isso para Deus, e aí o Senhor falou assim, você não está sozinha. E Ele começou a me mostrar vários rostos de pessoas conhecidas, pessoas que... E aí começou a vir. Você não está aí. Existem pessoas por trás. Aí veio o rosto de pessoas que já tinham me treinado, pessoas que já tinham me capacitado, pessoas que já tinham me ensinado, pessoas que estavam orando por mim, pessoas que me abençoavam. E parecia que tinha um painel assim na minha frente, eu fui vendo. Eu falei assim, é isso. É a unidade, né? Eu estava lá. Mas no final não se resumia só em mim ali naquele momento. E aí esses dias, ano passado eu acho, eu estava ouvindo uma ministração e me fez lembrar disso novamente. A ministração era de um grande preletor, um ministrante aí, eu não me recordo do nome dele. E ele viaja o mundo, né, pregando, fazendo cruzadas evangelísticas, ele é famoso assim no meio cristão, mas eu não estou lembrando agora o nome dele. E aí ele teve uma visão em oração, foi sonho, não me recordo, e ele foi levado, né, até a sala do trono, onde ele recebeu o galardão. E quando ele estava chegando, feliz, né, poxa, eu vou receber, eu estou aqui junto com Jesus. Ele estava chegando e viu uma senhora simples, com as vestimentas quase assim de empregada doméstica e tal. Aí ele olhou e falou assim, quem é ela? Aí você falou, você não lembra? Ele, não. Ele falou assim, essa é aquela que antes de você pregar, antes de você falar, ela ficava orando nas cadeiras por você, para as pessoas que você ia alcançar. Essa é aquela que à noite ela orava para onde você deveria ir.
Essa é aquela que quando eu olhava para o mapa, eu falava assim, Senhor, alcança esse povo, e eu te enviava. E é isso, né? A pessoa também recebeu o mesmo galardão que ele, o mesmo presente de Deus. É o que eu penso, sabe, sobre a unidade. A gente não consegue nada sozinho. Nós não conseguimos nada sozinho, nós dependemos um dos outros. Às vezes a gente pensa que está sozinho, tem pessoas por trás que nem se manifestam, estão orando pela gente. Assim como nós também, muitas vezes, estamos orando por pessoas que nem sabem que a gente está orando. Então, se a gente tem já aqui, mas complementando, né, sobre a unidade, e ela é importante, tanto no meio cristão, como no meio familiar, como todo relacionamento entre famílias, entre casais, entre amizade. Então, se alguma coisa tem desestruturado isso, tem que recorrer, tem que orar, tem que fazer intercessão, porque um reino dividido, uma casa dividida, não prospera. Então, a gente também tem que estar sempre em unidade, né? Com os irmãos, com as pessoas, nos locais que as pessoas, nos locais onde Deus nos coloca. Então, que a gente possa viver assim, com pessoas, saber lidar. Muitas vezes a gente não precisa morar junto, nem conviver, mas é necessário, né? A gente estar conectado. Então é isso, vídeo longo, mas que Deus abençoe cada um.